nesse estilo. Número 6 aqui, deixa eu aumentar ela, tá muito pequenininha. Então, número 6. Um projétil é lançado obliquamente com velocidade que forma um ângulo com a horizontal θ, atingindo uma altura máxima de 7,2 metros. Sabendo que o ponto mais alto mais alto da trajetória, tem algo estranho aqui, né? Deveria ser no. Sabendo que no ponto mais alto da trajetória a velocidade escalar do projétil é 10, determine. Então esse problema aqui é um problema em que ele não deu o ângulo, ó. Um projétil é lançado formando um ângulo θ e ele atinge uma altura máxima de 7,2. O cara não dá pra gente o ângulo de lançamento. Então é o caso mais difícil, né? Eu vou tentar desenhar aqui o que ele falou pra mim, então. Então esse caso aqui, cara, acho que é o pior caso que pode aparecer assim pra gente na prova. Espero que não apareça. Ele não dá o ângulo de lançamento. Então não sei o ângulo θ. Mas eu sei a altura máxima, ele me dá algumas coisas. Deixa eu ver o que ele me dá exatamente. Ele fala que o cara atinge uma altura máxima de 7,2 metros, então aqui em cima a altura máxima alcançada é de 7,2. Eu sei que aqui em cima a velocidade y dele zerou, mas ele ainda tem a velocidade x dele aí pra frente, que é a mesma de quando ele tinha saído aqui. Acho que ele me fala essa velocidade aqui no ponto mais alto, ó. Sabendo que no ponto mais alto da trajetória a velocidade escalar era 10. Ou seja, no ponto mais alto ele só tem velocidade x. Então esses 10 é a própria velocidade x, cara. Então ele tá me dando a velocidade x, velho, que é a mesma desde o início, é 10. Cara, sabendo a velocidade x, eu posso tentar bem fazer uma brincadeira aqui, porque olha só. Lembra aquelas definições lá? A velocidade x, ela é a velocidade inicial vezes o cosseno. E a velocidade y, ela é a velocidade inicial vezes o seno. Sabendo a velocidade x, eu não sei se eu sei a velocidade inicial. Eu não sei a velocidade inicial. Tá, mas eu pelo menos sei essa velocidade x aqui. Vamos ver se eu Mas a consigo. velocidade inicial não é o 10, não? Não. A velocidade. Esse 10 é só a velocidade x. Porque ele fala que é a Ah, velocidade no ponto mais alto. No ponto mais alto o cara só tem a velocidade x. Então a velocidade x dele é 10. Mas a velocidade mesmo, a velocidade inclinada e tal, o cara não falou. Eu não sei qual é a velocidade inicial. Não sei. Mas eu posso, cara, tentar achar bem essa velocidade inicial no eixo y aqui. Sabe por quê? Ele me falou a altura máxima. O cara atinge no máximo 7,2 metros. Eu vou tentar usar essa informação. Eu vou pensar no eixo y. Vamos lá pro eixo y. O que eu posso usar pro eixo y? O movimento é acelerado no eixo y, lembra? A aceleração é a própria gravidade. Vou até botar menos gravidade aqui, porque a gravidade está contra o movimento, né, durante a subida. Então eu posso usar sorvetão. Posso usar vovó e vovô ainda tentam. E eu posso usar Torricelli. Toda vez que você tiver que pensar na altura máxima, você vai pensar em Torricelli. Vovó e vovô, mais dois amigos no triângulo social. Toda vez que você tiver que pensar na altura máxima, você vai pegar por essa fórmula aqui. Porque sempre que você for pegar a altura máxima, tu nunca vai ter o tempo, cara. Como você nunca vai ter o tempo, tu não vai poder usar essas daqui pra tu pegar a altura máxima, entendeu? Então, toda vez que você tiver que pensar na altura máxima, você vai usar Torricelli. Por que é bom usar Torricelli? Porque tu sabe a velocidade final. Aqui é tudo eixo y, né, cara? Tudo y aqui, ó. Tu sempre vai saber a velocidade y lá em cima, é zero. Lá em cima ele não tem uma velocidade y. Então essa velocidade aqui tu sempre vai saber, é zero. Nesse caso, eu sei o deslocamento, eu sei a altura que ele alcança. Ele atinge essa altura aí de 7,2, né? Então eu sei esse deslocamento aqui. Ele vai ter um deslocamento de 7,2. Esse aqui é tudo eixo y, cara. Esse deslocamento é um deslocamento no eixo y. É a altura que ele alcança lá, entendeu? Essa velocidade inicial aqui eu não sei nesse caso. Eu não sei qual foi a velocidade inicial de lançamento no eixo y. Mais duas vezes a aceleração, que é a própria gravidade. Mas a gravidade está contra o movimento, então ela entra como menos 10. E essa
esse deslocamento que ele tem no eixo y para cima é a própria altura que ele alcança, que é 7,2. E eu vou conseguir pegar a velocidade inicial no eixo y aqui. Velocidade inicial no eixo y, aqui é mais 2 vezes, mais fácil fazer assim. 10 vezes 7,2 vai dar 72. Aí vezes 2 aqui é o dobro de 72, né? Daria 144. Só que tem esse menos, né? Então é menos 144. Aí eu pego esse menos 144, trago para cá como mais 144. E eu repito aqui essa velocidade inicial ao quadrado. Pego esse quadrado e taco para cá como raiz. Então raiz 144, isso é a velocidade inicial no eixo y. Raiz 144 é 12, cara. Então a velocidade inicial no eixo y é 12 metros por segundo. Thales, e aí agora? Cara, você tem as duas velocidades. Você já tinha no eixo x, a velocidade no eixo x era 10, e agora tu achou a velocidade no eixo y, tu achou 12. Então é como se fosse isso aqui, ó. Lembra como é que funciona? Você tem a tua velocidade inclinada, que foi a velocidade que você lançou o cara. Aí deitado aqui você tem a velocidade x. E em pé você tem a velocidade y. Essas foram as que você calculou. Quer dizer, essa daqui ele deu, ele falou que era 10. E essa daqui você calculou, você achou 12. Essa velocidade no eixo y, né? Então, tu tem um triângulo retângulo, né? Então é só tu fazer um Pitágoras para tu pegar essa velocidade inicial. Se você quiser decorar como uma fórmula, sempre vai ter um triângulo retângulo em que essa velocidade vai ser a hipotenusa. Então vai ser ela ao quadrado, tem que ser igual a soma dos dois catetos ao quadrado, né? Uma vai ser a x aqui, ao quadrado, mais o outro cateto vai ser o y aqui ao quadrado. Isso aqui vai sempre ser válido. É uma fórmula também, se você quiser decorar. Mas é isso, é um Pitágoras que a gente aplica. Por isso que eu falei que esse é o caso mais difícil, porque é o caso em que eu vou tentar buscar qual a velocidade de lançamento. Tá, então a velocidade inicial ao quadrado é a velocidade no eixo x era 10 ao quadrado, mais a velocidade no eixo y era 12 ao quadrado, aí fica assim, a velocidade inicial, 10 ao quadrado é 100, mais 12 ao quadrado é 144, 100 mais 144 dá 244, e essa quadrado vai para lá como raiz. Então, velocidade inicial, raiz 244. Não tem raiz exata, cara. Por enquanto eu vou deixar assim mesmo, sabe? Porque eu nem sei se eu vou usar essa velocidade. Tô calculando para vocês verem que tem como pegar a velocidade inicial. Eu vou ver o que ele quer agora. Tá vendo? Ele não pede a velocidade, ó. Letra A, ele quer o intervalo de tempo que leva para o cara chegar no ponto mais alto. Então ele quer o tempo para o cara chegar lá em cima. Você vai olhar para o eixo Y. Essa aqui é a forma Torricelli você usa para pegar a altura máxima. Para pegar o tempo você usa essa daqui, igual a gente fez no Y, essa daqui. Ah, Thales, eu posso pegar o tempo usando essa daqui? Pode, mas fica mais difícil, porque essa fórmula não está completa, que é ao quadrado sobre 2, né? Essa fórmula o tempo fica ao quadrado, então é ruim de usar. Para pegar o tempo você usa essa aqui. Posso até botar. Para pegar o tempo, você usa isso daqui, ó. Então, essa daqui você usa para pegar o tempo de subida. Sempre assim, cara. Torricelli você usa para pegar a altura máxima e essa daqui você usa para pegar o tempo de subida. Por quê? Porque tu sempre... Aqui é tudo y, né? Velocidade y, tá olhando só pro eixo y. Tu sabe a velocidade lá em cima no eixo y. É 0. Lá em cima acabou a velocidade no eixo y. Por isso que ele parou de subir. E a velocidade inicial no eixo y a gente achou aqui na 12. Aqui, a gente já tinha achado aqui. A velocidade inicial no eixo y é 12. A aceleração é a própria gravidade, está contra o movimento, então é menos 10. E o tempo é o que a gente quer saber. Aí esse menos 10t vai vir para cá como mais 10t igual a 12. 10 está multiplicando, vai jogar para lá dividindo. Então vai ficar 12 dividido por 10. Vai dar uma casa com a vírgula, vai virar 1,2 segundos. Esse é o tempo para subir. Mas tu não nasceu desse tamanho. Tu sabe se ele leva isso aí para subir? Ele leva a mesma coisa para descer. Então ele leva 1,2 segundos para subir, também leva 1,2 para descer. Ou seja, ele leva 2,4 no total. Cara, então a primeira fórmula eu vou usar para quê? Normalmente para nada. Você normalmente não usa o sorvetão. Você pode usar? Pode, mas normalmente você não usa porque você vai cair numa equação do segundo grau, porque o tempo fica quadrado lá. Então essa você usa para pegar a altura máxima, essa você usa para pegar o tempo de subida. Se precisar pegar o alcance para frente, né? Ah, quantos metros ele foi para frente?
Aí a gente tem que avaliar o eixo X, porque o alcance é um deslocamento no eixo X, né? Então, precisar pegar o alcance, você vai olhar para o eixo X. No eixo X não tem aceleração, né? A aceleração é zero. Então, a única fórmula que você pode usar é o sorvete. Movimento sem aceleração, né? Aí lembra, esse S igual a S0 é o próprio deslocamento, né? Isso aqui é a mesma coisa que o deslocamento igual a velocidade vezes tempo. O deslocamento no eixo X é o próprio alcance, né? É o quanto o cara foi para frente. Então essa fórmula ela acaba se reduzindo a alcance, essa velocidade. É a velocidade no eixo X vezes o tempo, e esse tempo é o tempo total. Porque o alcance ele só se completa quando a bola volta para o chão, né? A bola tem que voltar a atingir o chão aqui. Por isso que o tempo tem que ser o tempo todo. Eu acho que ele quer o alcance, ó. Na letra C ele pede o alcance. Então vou precisar calcular isso daí. O alcance, a velocidade no eixo X era 10, eu sabia desde o início. E o tempo total do movimento, a gente calculou agora, né? Deu 2,4, a gente acabou de calcular. Então 10 vezes 2,4 é 24 metros de alcance. Então, cara, no final das contas, o que você usa? Você usa essas duas fórmulas aqui, Torricelli e vovó e vovô ainda tentam, para o eixo Y. Essa daqui você usa para tu pegar a altura máxima, sempre. Essa daqui tu usa para pegar o tempo de subida. Aí quando tu pega o tempo de subida, tu acaba pegando o tempo total também, porque o tempo para subir é o mesmo tempo para descer. Depois disso tudo, aí você vem pro eixo X. No eixo X você só pode usar sorvete, porque não tem aceleração no eixo X. Aí acaba que esse S igual a S0 é o próprio deslocamento, que aqui a gente chama de alcance. E aí tu consegue pegar esse alcance, porque tu já tem a velocidade no eixo X e tu já tem o tempo. Sempre a mesma coisa, tu usa essas três formas. Tu usa Torricelli e vovó e vovô ainda tentam para pegar a altura e tempo de subida. E depois tu usa sorvete normal para tu pegar o alcance, o deslocamento no eixo X, né? A única coisa que você tem que tomar cuidado é que quando você for usar essas daqui, você tem que usar tudo para Y. É a velocidade que você calculou para Y. O deslocamento aqui é o deslocamento em Y. O deslocamento em Y é o deslocamento para cima, é a própria altura máxima. Só essas adaptações que você tem que tomar cuidado. Aqui é a mesma coisa. Essa velocidade que aparece é a velocidade no eixo X, que você está pensando no eixo X. E esse tempo tem que ser o tempo todo no movimento, porque a bola tem que voltar para o chão, então tem que ser o tempo todo, não pode ser só o tempo de subida. Só essas pequenas adaptações que você tem que fazer, cara. Desse jeito, cara, dá pra você, eu acho que não é tão difícil de fazer, e dá pra você levar pra frente, porque essas fórmulas você já conhece, sorvete, vovó e vovô ainda tentam, e vovó e vovô mais dois amigos do triângulo social, tu já conhece essas fórmulas há muito tempo. Isso aqui é um negócio que dá pra dar, se você entender esse processo, isso aqui é um negócio que daqui a meses, se isso cair num vestibular, numa prova lá na frente, dá pra você fazer desse jeito. Agora, cara, dá pra você decorar uma fórmula pro tempo de subida, decorar uma fórmula para o alcance máximo, decorar uma fórmula. Dá pra tu decorar uma fórmula pra. Só que, cara, eu acho que se isso aparecer numa prova daqui a um mês ou no vestibular daqui a 2 meses, tu não vai lembrar. Não vai lembrar. E acabou que eu não precisei usar essa velocidade inicial, a velocidade inclinada. Porque de verdade, cara, essa velocidade inclinada não serve pra nada. Porque a gente trabalha o movimento todo decomposto. Essas duas equações a gente pensa só no eixo Y, então a gente pensa só para a velocidade em pé. E o sorvete você pensa só para o eixo X, então é só a velocidade X, a velocidade deitada. Essa velocidade inclinada a gente não usa para nada. A gente só usa ela no início para pegar as outras, né? Porque normalmente a gente começa o problema sabendo essa daqui, sabendo a inclinada, e a gente tem que decompor na X e na Y usando aquelas formulazinhas. Eu sei que a velocidade em x é a velocidade normal, a inclinada mesmo, vezes o cosseno do ângulo. E a velocidade y é a velocidade inclinada vezes o seno do ângulo. Então a gente só usa a velocidade inclinada para isso, para poder calcular a deitada e a em pé. Depois que a gente calculou a deitada e a em pé, a gente não usa mais para nada. Por isso que acabou que eu fiz esse Pitágoras aqui só para te mostrar que daria para achar a velocidade original, a inclinada, mas tu não usa ela para nada. O cara poderia pedir? Poderia, mas não é nem muito padrão, não. Então isso aqui eu vou botar até como uma observação no canto, que a gente não usou isso daqui, né? Só uma observação para te mostrar que era possível. Mas não era usado para nada, porque a gente trabalha o movimento decomposto, tá? Cara, rapidão aqui, saideira, só pra gente... Porque nessas provas, cara, sempre aparecem uns probleminhas teóricos, assim, umas bobeiras.
Tipo isso daqui, ó. Na figura abaixo, duas partículas 1 e 2 são lançadas obliquamente no vácuo com velocidades iniciais V1 e V2, respectivamente, formando os ângulos diferentes com a horizontal. O tempo de voo dessas partículas, isso é, o tempo que elas levam para atingir o mesmo plano horizontal, vale T1 e T2. E aí vem o desenho. Tá, aí ele fala: se, no entanto, ambas as partículas atingirem a mesma altura máxima, é correto afirmar que... Cara, vamos lá, vamos pensar nisso. Então, ele quer comparar as velocidades e os tempos. Em qual dessas duas trajetórias, essa ou essa, o cara chegaria com maior velocidade ou com maior tempo e tal. Pensando em conservação de energia, já que eles vão atingir a mesma altura máxima, eles vão sair daqui com a mesma velocidade, vão atingir a mesma altura máxima e vão voltar para o mesmo chão, digamos assim. Então, cara, a conservação de energia é a mesma. O cara sai com a mesma velocidade, ele atinge a mesma altura máxima e ele volta para a mesma altura que ele saiu. Tem as mesmas conservações de energia, então não tem por que ele ganhar uma velocidade maior em uma ou em outra. Então ele tem que chegar aqui com a mesma velocidade, por causa da conservação de energia. Tem que ser a mesma coisa. Agora, se a gente pensar em termos do tempo, né? Vamos parar para pensar nisso. Se você pensar na fórmula do alcance lá, o alcance ficava assim. O alcance era a velocidade x vezes o tempo de queda. Né? E o tempo, a gente pegava o tempo avaliando essa equação aqui, ó. A gente pegava o tempo avaliando isso daqui. A gente pegava o tempo usando V igual a V0 mais AT. A gente sabia que essa velocidade no final aqui era zero, essa velocidade y, né? Aí eu pegava essa velocidade inicial e jogava pra lá. Na verdade eu pegava aqui a gravidade, né? Eu trocava isso aqui e ficava assim, ó. 0 é igual a velocidade inicial em y. Essa aceleração era a própria gravidade, que eu botava negativa, vezes o tempo. Estou tentando pegar uma expressão para o tempo. Então eu vou pegar esse GT aqui, eu vou trazer para o lado de cá positiva. Vai ficar assim, ó. GT positivo é velocidade inicial y. A gravidade está multiplicando, eu jogo para lá dividindo. Então o tempo é a velocidade inicial no eixo y dividido pela gravidade. A velocidade inicial no eixo y, a gente tem aquela fórmula lá, que era a velocidade inicial vezes o seno do ângulo, dividido pela gravidade. Cara, isso aqui é uma fórmula para o tempo de subida. Se você quiser uma fórmula para o tempo de subida, é isso aqui. Isso aqui é uma fórmula para o tempo de subida. E o que essa fórmula diz pra gente, cara? Bom, ela diz que por uma mesma velocidade inicial, quanto maior o valor desse seno aqui, maior o tempo de subida. Se você mantiver a mesma velocidade inicial. Porque a gravidade não vai mudar. Se você mantiver a mesma velocidade inicial, quanto maior ficar esse seno, maior é o tempo de subida. Ou seja, se você tiver dois lançamentos assim, que é o caso dele, né? E os dois têm a mesma velocidade, né? Os dois têm a mesma, só que um tem um ângulo maior, né? Do que o outro. O outro, ó, é menos inclinado, tem um ângulo menor. Então, o cara que tem um ângulo maior, cara, vai levar mais tempo para subir e, consequentemente, vai levar mais tempo para descer também. O cara que é menos inclinado, tem esse θ aqui menor, ele vai ter, se a gente olhar para essa fórmula que a gente demonstrou, ó, os dois têm a mesma velocidade. Sim, O cara que tiver o seno mais baixo, ou seja, o ângulo mais baixo aqui, ele vai ter o tempo de subida mais baixo. Se ele tiver o tempo de subida mais baixo, ele vai ter o tempo de descida também mais baixo. Então, cara, os tempos não são iguais, velho. Toma cuidado. Os tempos não são iguais. Isso é até fácil de você demonstrar, né? Imagina só, tu pega uma pedra e aí, tipo, uma você joga bem... Imagina você tá fazendo isso na água, num lago, né? Uma você joga, o lago tá aqui, você joga, tipo, pouquíssimo inclinada, sabe? Bem aqui assim. E a outra você joga bem, pra cima. Cara, o tempo do movimento, tipo, vai ser diferente. Sim. Só que as velocidades, não.
por causa da conservação. Então a gente acaba ficando com a letra D aí. Os alcances também mudam, né, cara? Ó, obviamente, né? O alcance de uma é pequenininho, o alcance da outra é bem maior. Bom, então é isso, rapaziada. Problemas de lançamento foi. Fechamos a matéria. Nos vemos aí na próxima semana. Para de repente já começar a estudar para recuperação paralela lá, se vocês forem fazer. Beleza? Eu vou fazer em metade das matérias. Então vamos estar juntos aí semana que vem fazendo isso. Então valeu. Falou, até uma próxima. Se cuide. Tchau, tchau. Fica com Deus, valeu.